E com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. É sempre uma satisfação voltar aqui ao meu estado, ao estado de todos os brasileiros, o nosso Rio de Janeiro. Estou vendo muitos amigos aqui, muitos já nominados, mas queria, em nome talvez de um dos políticos mais antigos e mais fortes, que já foi ministro das cidades, já foi o menor aluno do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Parabéns, é uma honra e satisfação tê-lo aqui. Falar alguma coisa. O Tarcísio esteve comigo ontem, foi eu que estive com ele, inaugurando o último trecho da BR-163, que vai ajudar em muito o escoamento de grãos em especial produzidos no norte do centro-oeste. Uma obra fantástica, que começou com o presidente Geisel e terminou com o artilheiro também, Jair Bolsonaro, no dia de ontem. Parabéns, Tarcísio. Lá sim, 100% a obra feita por 2 batalhões de engenharia do Exército. Parabéns, Tarcísio. Não convido o Tarcísio para casa de vocês. Quando sair de lá, ele pode asfaltar o quintal todo. Me permite? Me permite falar um pouquinho aqui do nosso Rio de Janeiro. Essa ponte aqui foi um decreto de Costa e Silva, eleito de acordo com a Constituição de 67, presidente da República, que deu início. E foi inaugurada, então, no governo Médici. Essa parte agora aqui é uma extensão dela. Obviamente, o trânsito era muito menor naquela época. E hoje, né, com o contrato assinado de concessão aqui, se foi possível fazer essa alça com dinheiro privado. Então, parabéns aos empreendedores, parabéns àqueles que acreditaram em nós, em especial a todos os engenheiros, operários e demais que trabalharam nessa obra. Mas falando um pouquinho mais do Rio de Janeiro, temos aqui presente o nosso prefeito Jordão, lá de Angra dos Reis. Eu conheci enquanto deputado federal. Tem uma mansão que, segundo a Folha de São Paulo, vale 10 milhões de reais. Está à venda por 1 milhão. E lá é uma área riquíssima, mas praticamente inexplorada. O que nós precisamos fazer para que a região da Costa Verde realmente vá para frente? Já fiz todos os contatos possíveis dentro e fora do Brasil. A Baía de Angra, eu costumo dizer que pode ser uma Cancún brasileira, mas eu acho que a Cancún é que vai ser a Baía de Angra no futuro, dado a potencialidade da região. Aí eu apelo para deputados e senadores federais. Deputados federais e senadores. Para nós realmente viabilizarmos, de modo que venhamos a fazer naquela região um grande polo turístico, precisamos revogar um decreto. Em decreto ambiental, quem revoga é lei. É o aparelhamento da legislação, não apenas de gente que muitas vezes ouve falar por aí. Estamos na eminência, pela Câmara, apresentando um projeto para que aquela região seja considerada de interesse turístico, e se a Câmara e Senado assim entenderem, segurar, matar no peito a pressão dos ecochatos, nós podemos transformar a nossa Baía de Angra. Temos de fora do Brasil prometido de um país árabe mais de $1 bilhão para investir lá. Está na mão do parlamento essa decisão. Continuando, a Dutra, que falou agora há pouco o Tarcísio aqui, e também indo na linha do Crivella, porque o pedágio lá na linha amarela é um valor astronômico, mas é um contrato, nós vamos honrar os contratos, mas quando se honra o contrato, muitas vezes quem paga a conta não é o presidente, quem paga a conta é o povo. Então, para evitar que problemas aconteçam no futuro, se bem que lá não tem nada a ver o governo federal, a Dutra vence esse ano, para o ano que vem, o prazo da sua concessão. E audiências públicas vêm sendo realizadas. Numa das audiências apareceu um grupo interessado na Dutra, uma excelente proposta, mas criaria mais uma praça de pedágio em Barra Mansa e outra em Guarulhos. Aí, conversando com o Tarcísio, essa não. Ou então dá para mim essa hora. Certo? Dá para mim. Sei que eu não tenho condições financeiras nem nada para fazer. Então é uma pena força de expressão. Então, resolvemos que um novo tipo de
de discussão tinha que ser botado em prática. E eu tenho conversado com o Tarcísio, porque os pedágios muitas vezes não, quase todos extrapolam aquilo que poderia ser o razoável para pagar. E no contrato tem reajuste anual de acordo com o IPC. Então eu tenho conversado com o Tarcísio, se pode botar no contrato, que o reajuste é feito sim, mas quem sabe, né? 90% do IPCA, ou 95%, ou 80% do IPCA. Porque o salário não acompanha a inflação. Então nós devemos pensar a médio e longo prazo, não apenas a curto prazo. A curto prazo pode ser uma boa proposta, a longo prazo, não. Então essas preocupações todas nós temos, estamos tendo sucesso. Obviamente quem conduz basicamente tudo isso é o Tarcísio. Muitas vezes isso passa pelas agências, tem deputado federal aqui mais antigo, sabe o que representa as agências, né, para o bem ou para o mal, o que representam as agências. Por isso nós temos a preocupação de indicar bons nomes para integrar essas agências. Mas não é fácil a sua aprovação no Senado. Então temos lutado contra isso, porque muitas vezes o empresário, quando quer investir, ele vê qual é a composição da respectiva agência. E se não tiver pessoas gabaritadas lá, como nós sabemos que há pouco um governador quis botar numa agência dele aqui um energúmeno, né? Não dá certo. Não dá certo. Todos nós perdemos com isso. E a agência passa a desempenhar outra função que não aquela. E tem agência que é tão ou mais poderosa que um ministério. Coisa que o povo não sabe. Porque, obviamente, como é um interesse muito mais político do que técnico, isso é escondido. Eu espero que a imprensa comece a mostrar as agências, para exatamente fazer com que a população entenda como o Brasil, como o destino do Brasil é conduzido. Nem sempre, né, é apenas o presidente e seus ministros. Passa por agências que são autônomas, que têm mandatos, inclusive. A Anvisa, por exemplo, indicamos uma pessoa para a Anvisa apenas durante os 13 meses de mandato. Foi o que segurou, dentro da Anvisa, basicamente, a não comercialização da maconha, que estavam usando a Anvisa, uma causa que é justa, o tocante ao canabidiol para quem precisa, tá? Mas estava sendo conduzida para outros fins. Essa pessoa indicada por nós teve voz ativa e conseguiu ali, as duras penas, com muitas reuniões, convencer que aquela amplitude toda para a questão da, vamos falar o termo certo, né? Maconha, não devia ser tratado daquela maneira. Assim sendo, teria muito o que falar aqui. Eu queria elogiar o Roberto Marinho, né? Porque falamos do Geisel e do Bolsonaro no BR-163. Aqui, nós estamos falando de Costa e Silva, que começou a ponte, e foi inaugurado com Médici. Ambos eleitos democraticamente, de acordo com a Constituição de 1967. E no editorial de capa de Roberto Marinho, publicado no Globo, de 7 de outubro de 1984, ele fala ali nas realizações do governo militar, ou dos presidentes militares. E o que deixa bem claro ali, além de o Brasil passar da 49ª para a 8ª economia do mundo, quando se fala em infraestrutura, basicamente o Brasil não existiria se não fosse aquelas obras realizadas pelos governos militares. E de lá para cá, lamentavelmente, pouca gente tem o que falar sobre água no Brasil, a não ser sobre corrupção. Aí tem a vontade. Então o que nós queremos fazer, estamos fazendo no nosso governo, e temos o entendimento de grande parte do parlamento brasileiro. Indicar pessoas técnicas, comprometidas realmente com a coisa pública e com o desenvolvimento do seu país. E mais ainda, a obra de ontem, bem como a de hoje, não foi nosso governo, mas nós priorizamos entregar obras que já estavam em andamento. Nós não queremos novas obras, novas licitações, tá? Queremos fazer as antigas e entregar para a população. Afinal de contas, o que já foi gasto, né? Aqui eu sei que eles é privado, mas essas outras obras, dinheiro público, tem que ser tratado com o devido respeito. Assim sendo, é um governo nosso que procura com muito sacrifício, porque o nosso orçamento não nos contempla naquilo que nós gostaríamos de ter, mas procuramos fazer o melhor de nós para todos do Brasil. Então aqui é um motivo de satisfação, honra, estar aqui em honra,
está aqui inaugurando essa obra da iniciativa privada, mas uma ponte começou lá atrás no governo Costa e Silva. Muito obrigado a todos e até uma próxima inauguração, se Deus quiser. O microfone aqui é legal, eu me sinto meio... Minha chance de me sentir Roberto Carlos, né? Basta arregaçar um pouco a manga e eu vou ficar parecido. Essa voz aqui não ajuda. E você está no microfone da direita. O microfone da direita. Mas eu queria cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro e mais uma vez agradecer a oportunidade que ele me deu, né? De estar fazendo o que eu gosto, que é... Tá bom. Ainda bem que eu não ganho a vida fazendo isso, senão eu ia morrer de fome. Que é entregar obra. Entregar obra é um negócio muito legal, né? E mais uma vez nós estamos entregando. Ontem nós tivemos um dia histórico, que foi entregar a obra da BR-163. Eu acho que não dá para se cansar de falar nisso, porque eram 47 anos de pavimentação. E hoje aqui entregando outra obra importante. Então, obrigado, presidente, por essa oportunidade, por ter tido a oportunidade de montar um time técnico, por ter tido uma oportunidade que nunca ninguém antes deu. Ninguém teve essa coragem. Ninguém foi corajoso como o senhor foi, a ponto de nos dar essa oportunidade de montar times técnicos. Isso é tão importante para a infraestrutura. A infraestrutura é técnica, a gente precisa de time técnico e é isso que o presidente nos proporcionou. Queria cumprimentar o general Augusto Heleno, referência dentro do Exército, muito admirado por todos, né, nosso chefe do Gabinete de Segurança Institucional, todos os parlamentares do Rio de Janeiro, que têm participado muito da infraestrutura do Rio, brigando por melhorias nas condições, brigando por orçamento, brigaram por essa obra lá no passado, quando isso foi modelado juntamente, né, com a concessão da Ponte Rio-Niterói. Os prefeitos aqui presentes, né, Marcelo Crivella do Rio de Janeiro, Fernando Jordão lá de Angra dos Reis. Cumprimentar e fazer a minha homenagem à agência reguladora, a NTT, né, na pessoa do seu diretor-geral, Mário Rodrigues, mas eu vejo aqui os outros diretores, os ex-diretores, né, que tiveram importância nisso também, né, Jorge Bastos, que deve estar feliz, emocionado com essa entrega. Quantas entregas foram feitas nesses últimos períodos pela agência reguladora? Podemos destacar o leilão da Ferrovia Norte-Sul, o êxito na prorrogação antecipada do contrato da Malha Paulista, o leilão da BR-364, 365, as obras das concessões sendo entregues, né? Nós vamos ter um leilão semana que vem, sexta-feira, que é o da BR-101 Santa Catarina, então a gente já começa o ano com o leilão, e isso é muito importante. Então, parabéns à dedicação, ao profissionalismo da agência reguladora. Meu caro Nicolo Cafo, CEO do Grupo Eco, obrigado por estar presente no Brasil, obrigado pela confiança. E observe, nós temos feito leilões bem-sucedidos porque o investidor está olhando para frente, está vendo que o Brasil está no caminho certo, é um país que está vocacionado para ser grande, que está fazendo o dever de casa, que está crescendo, com um ciclo de crescimento que se inicia lastreado em capital privado, e isso é expresso na participação nos leilões, é expresso no investimento que é realizado. Então é um grupo que tem capital brasileiro e capital italiano, que está cada vez mais presente no Brasil, fazendo empreendimentos que são bem-sucedidos. Então, obrigado pela confiança. Caro Alberto, diretor-presidente da Ecoponte, parabéns pelo trabalho que é realizado. E aqui meu agradecimento especial no dia de hoje, não podia ser diferente, aos protagonistas da festa, aqueles que merecem todas as homenagens. Então eu queria me dirigir aos engenheiros, os operários, os carpinteiros, os armadores, os colaboradores, né, que proporcionaram essa obra. Então eu quero cumprimentar e dar meus parabéns a cada operário por cada gota de suor que foi derramada aqui. Vocês estão fazendo a diferença na vida das pessoas e é muito bacana ver uma obra de engenharia. A toda a população que vai ser beneficiada com essa ligação, o Nicolo falou aqui mais ou menos como é que a coisa vai funcionar, 2,5 km, quase 3 km aí de ligação da Ponte Rio-Niterói com a linha vermelha, mais de 15 mil veículos dia vão ser beneficiados. Isso vai ter um reflexo imediato na mobilidade urbana, são 450 milhões de reais de investimento, então isso é muito significativo
na cidade do Rio de Janeiro. Foram 1.500 operários no pico da obra. Então é emprego na veia, né? E uma obra que vai ter um reflexo enorme. Estão inaugurando hoje essa ligação da linha vermelha com a Ponte Rio-Niterói, mas no segundo semestre a gente vai inaugurar a Via Expressa Portuária, né? Então nós vamos ter uma ligação da Avenida Brasil, lá de Manguinhos, até o Porto do Rio de Janeiro. E isso é fundamental. Nós vamos tirar o tráfego pesado do centro do Rio, das imediações aqui do centro, e levar direto esse tráfego de caminhões para o Porto do Rio. Então isso é extremamente relevante, impacta muito a mobilidade, então é extremamente importante. Por isso que esse empreendimento tem que ser celebrado, tem que ser comemorado. Isso mostra também o acerto do nosso programa de concessões. Então nós estamos fazendo concessões, não havia condição de fazer mais investimento com o orçamento geral da União, né? Há uma compressão fiscal, há necessidade da gente buscar alternativas, e a alternativa é buscar a iniciativa privada, buscar essa parceria com a iniciativa privada. Estamos fazendo um programa de concessões que está sendo extremamente bem sucedido. Foram 27 leilões no ano passado, e a gente vai começar 2020 com o pé direito, já fazendo leilão na sexta-feira da semana que vem. Tenho certeza que vai ser um leilão concorrido, competitivo, que nós vamos comemorar também e celebrar o resultado. Passamos agora, recentemente, pela consulta pública da Nova Dutra. Tivemos aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, em Volta Redonda, né, mostrando aquilo que vai acontecer e podendo falar um pouco das outras concessões que estão por vir, né, que vai ser a nova ligação da Rio-Teresópolis, que vai abarcar o arco metropolitano do Rio de Janeiro, que é um dos principais problemas da cidade, vai compreender a 465. Nós vamos fazer também a nova concessão da ligação Juiz de Fora Rio de Janeiro, com a ligação Itaipava-Teresópolis, né, com aquele trecho da 495. Se a gente pegar essas três concessões juntas, só no estado do Rio de Janeiro serão investidos 15 bilhões de reais. Então é um grande ciclo de investimento que começa neste momento. E isso é fundamental. E o que nós estamos oferecendo nessas concessões? Quando a gente fala em concessão rodoviária, muita gente pensa o seguinte: estamos fazendo obra, vai ter duplicação, vai ter quarta faixa, vai ter via marginal, vai ter viaduto, vai desafogar meu município. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós estamos falando de emprego, que serão 15 bilhões de reais investidos. Nós estamos falando de segurança. Quando que a gente ia poder imaginar, por exemplo, ter a Dutra iluminada, como é aqui havia essa ligação da linha vermelha para a Ponte Rio-Niterói, completamente por LED em toda a sua extensão, com monitoramento de câmeras de 500 em 500 metros, ligados a uma central de controle, ligada aos órgãos de segurança. Então isso é segurança na veia. Isso vai mudar a vida do cidadão também do ponto de vista da segurança. Melhora o monitoramento, melhora a iluminação, melhora a condição de segurança para o usuário, diminui o roubo de carga. Então são vários impactos de um programa de concessão. Fora o investimento, fora a melhoria na mobilidade, fora a diminuição do tempo de viagem e mais, com o pedágio mais barato. Porque a gente está conseguindo nesses modelos botar uma carga enorme de investimento para dentro e ainda assim diminuir o valor da tarifa. Só para se ter uma ideia, na largada, na Dutra, serão 32 bilhões de reais investidos na extensão inteira, incluindo a duplicação até Angra dos Reis e a melhoria depois até Ubatuba, e o pedágio de quem sai do Rio de Janeiro e chega a São Paulo vai ficar pelo menos, isso sem considerar o efeito da competição, sem considerar o efeito do leilão, 20% mais barato. Então as modelagens vão trazer um benefício forte para a população e o Brasil está entrando no caminho certo. E a confiança que a gente consegue passar para o investidor estrangeiro está sendo positivada, estampada na presença deles aqui nos nossos leilões, mostra que o Brasil está caminhando na direção da sua vocação. O Brasil é um país que está vocacionado para ser grande e vai encontrar o seu destino, que é ser grande, graças à condução do presidente Jair Bolsonaro. Então, obrigado aí pela presença de todos, pela paciência de todos. Queria agradecer de modo muito especial ao Exército Brasileiro. Foi muito parceiro na realização dessa obra, né, nos permitiu, nos liberou uma área importante,
que foi necessária e nos economizou muito recurso com desapropriação, né? E fruto dessa parceria saiu também a nova fábrica de material de comunicações eletrônicas aqui da Embel. Agradecer a parceria com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, né? Porque é um transtorno, mas vai haver uma contrapartida na recuperação do sistema de drenagem aqui no Caju, na pavimentação urbana, e a Prefeitura tem sido uma aliada, tem sido parceira nossa nesse empreendimento. Então, muito obrigado pela paciência, parabéns pelo equipamento, parabéns aos operários que são os verdadeiros protagonistas e heróis dessa entrega. Muito obrigado a todos, né? Que Deus nos abençoe. E convidamos a seguir o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a descerrarem a placa alusiva à inauguração da alça de ligação Ponte Rio-Niterói, linha vermelha.